Olá, pessoal! Hoje, o alvo dos meus comentários politicamente incorretos é a Foice de São Paulo, ou melhor, Folha de São Paulo, que diz o seguinte na matéria publicada, agora dia 24. Belém recebe mais fiéis para o Natal, mas perde moradores cristãos. Se você tiver uma leitura atenta dessa reportagem, vai perceber que dois foram os objetivos centrais. O primeiro, mascarar, ocultar a perseguição que os cristãos estão sofrendo nas mãos dos palestinos. E segundo, a demonização de Israel. Afinal de contas, segundo a matéria, tanto Israel quanto a baixa natalidade entre os cristãos estariam provocando essa diminuição da comunidade cristã ali em Belém. Porém, a Folha não divulga outros fatos importantes para a opinião pública entender que não é Israel o verdadeiro culpado das mazelas que sofrem os cristãos ali nos territórios palestinos, como também pelas mazelas que sofrem os cristãos em todo o mundo muçulmano, que a Folha nem toca no assunto, é lógico. Então vamos rapidamente a alguns fatos. Primeiro, em 1949, a Jordânia controlou a Cisjordânia. De 49 a 67, houve esse controle ali de territórios palestinos por um outro país muçulmano. E foram editadas leis totalmente anticristãs, leis que tinham o objetivo de impor a Sharia, de islamizar aqueles territórios. Vou dar um exemplo. Havia uma lei que proibia a compra de terrenos ou mesmo a construção de casas de cristãos na cidade velha de Jerusalém. Além disso, mesquitas eram construídas próximas a igrejas e várias outras ações foram implementadas justamente para impedir o crescimento da comunidade cristã nos territórios que deveriam formar, a princípio, o Estado palestino. É importante também ressaltar que, em 2003, a autoridade palestina, que o mundo inteiro vê como uma autoridade moderada entre os palestinos, simplesmente promulgou uma constituição em que se colocava a religião islâmica, o Islã, como a religião oficial dos territórios ocupados pelos palestinos. Religião oficial, nem pensar em cristianismo, tá? Apesar de em Belém os cristãos serem maioria. Além disso, a autoridade palestina determinou através dessa Constituição que a Sharia seria a lei principal que iria ordenar a vida dos palestinos. E só aquele que não sabe nada de Oriente Médio, de mundo muçulmano, não tem noção do que é viver debaixo da Sharia. Minoria religiosa, étnica ou de gênero que vive debaixo de Sharia é considerada Jim. Jim é cidadão de segunda classe. Não tem direitos como os muçulmanos, vivem de forma subjugada. Sharia é violação de direitos humanos. E é a Sharia que determina a vida lá nos territórios onde se pretende formar um Estado palestino. Folha não divulga isso. Assim como a Folha não divulga a destruição de diversas igrejas em Belém, que foram incendiadas, foram queimadas por palestinos. A Folha não divulga que a primeira igreja batista de Belém sofreu pelo menos 14 ataques incendiários. Ela foi incendiada pelo menos 14 vezes. Não divulga que em Gaza, menos sorte, teve o líder da igreja batista de lá, onde havia também a única biblioteca cristã naquela região, onde ele foi assassinado e a igreja e a biblioteca destruídos. Ninguém comenta da imprensa sobre as violações de direitos humanos promovidas por palestinos lá, tanto em Belém como em outros territórios, onde os muçulmanos comandam através da Sharia. Então, é necessário que você saiba das atrocidades que terras de cristãos foram roubadas, foram expoliadas, cristãs foram estupradas. Aliás, existem denúncias demonstrando que o próprio poder judiciário palestino corrupto
no caso, comprava o favor de grupos islâmicos para que eles fossem até as terras de cristãos e roubassem essas terras, né? Esse favorzinho básico dos palestinos moderados tomavam terras de cristãos porque recebiam dinheiro de lideranças palestinas. Alguém comenta? Claro que não comenta. Outro fato importante que eu gostaria de relatar é que, infelizmente, essas violações não são conhecidas do público em geral, porque a imprensa já se submeteu à Sharia, e eu gostaria de contar só mais um caso, porque em outros vídeos eu darei continuidade a essa história da perseguição dos palestinos contra os cristãos. Mas eu queria lembrar só um caso de 2005, em que uma muçulmana palestina simplesmente resolveu violar a Sharia. Ela se apaixonou por um cristão. E esse amor, sabe o que rendeu? O ódio da sua família, que colocou toda a cidade muçulmana contra essa família de cristãos, só por causa de um amor proibido. Então, o que aconteceu? A cidade cristã de Taíbe foi invadida por uma multidão de palestinos muçulmanos gritando Allahu Akbar, e com isso incendiaram casas e lojas, e essa moça foi assassinada pela sua família envenenada. Isso é crime de honra que está cheio aí no mundo muçulmano e a imprensa não divulga. Esse é o mundo muçulmano palestino que Folha não tem coragem de divulgar. E eu aproveito a oportunidade para prestar minha solidariedade a todos os cristãos que, em territórios muçulmanos, estão sofrendo violações de direitos humanos e não poderão comemorar o Natal, não poderão ter os seus banquetes, as suas preces, por causa da Sharia, que já existe lá nos territórios palestinos e que aos poucos está sendo implementada também na Europa. A vocês, cristãos perseguidos, meu maior apoio, meu maior carinho. Enquanto eu tiver força e condições intelectuais, eu irei divulgar o sofrimento de vocês e de todas as outras minorias que estão sendo perseguidas pela Sharia, pelos países muçulmanos violadores de direitos humanos. A vocês, o meu maior afeto. E se você concorda com o nosso movimento de denunciar essas atrocidades, faça o seguinte: compartilhe esse vídeo. Não deixe silenciar a voz da igreja perseguida e de tantas outras minorias religiosas e étnicas que são perseguidas no mundo muçulmano. Fico por aqui e até a próxima.